Muito boa noite, amigos da Rádio Alternativa Sport Web. Estamos aqui começando mais uma transmissão do nosso podcast, O Futebol para Quem Gosta. E então vamos lá começar hoje aqui o nosso debate, nosso tema principal, né? Pode ver, né, pelas camisas de todo mundo, pelo fundo ali do Vinícius. Vamos falar muito nesta noite de Corinthians. O Timão tá aí numa situação um tanto quanto complicada financeiramente, politicamente. No campo tivemos também resultados ruins. Então vamos debater muito sobre o Corinthians nesta noite. Então, se você estiver nos ouvindo aí na Twitch, faça essa transmissão junto conosco. Então já vou aproveitar aqui e chamar, né, dar o nosso boa noite primeiro para o nosso convidado, Vinícius Oliveira. Muito boa noite, Vinícius, o seu destaque inicial do nosso podcast. Boa noite, Lucas. Boa noite pro Carlos, pro Hudson, para todo mundo aí que tá chegando também, ouvindo a gente. Muito feliz de estar aqui. Obrigado de novo pelo convite. Hoje vamos falar de Corinthians. Eu acho que o destaque principal aí, com certeza, vai ser a eliminação pro Palmeiras, a demissão do técnico Wagner Mancini. Mas tem muitos abas aí pra gente falar hoje, né, Lucas? Temos muita coisa para debater. Já aproveito e já passo aqui a palavra para o nosso querido Hudson André. Boa noite, Hudson. Seu destaque inicial. Boa noite, Lucas, Carlos César, Vinícius, nosso convidado do canal da Fiel. Seja muito bem-vindo, volte sempre que quiser. Bom, destaque fica por conta como o Vinícius trouxe, a questão das eliminações, o Mancini saindo, especulação de vários nomes para técnico do Corinthians, nada acertado. Uns falam que o Renato aceitou negociar, mas precisa vir um projeto de todo o tamanho para poder agradar, como se fosse uma forma de convencer ele a assumir o time do Corinthians, e nós sabemos a dificuldade que o time tem hoje. Esse é um dos meus destaques para começar com o nosso debate. Carlos César, né? Como ele gosta mesmo de dizer, um defensor do Mancini. Boa noite, Carlos César. Boa noite, Lucas. Boa noite, Hudson. Boa noite, Vinícius. Seja bem-vindo à Alternativa Sport Web, né? Que o futebol, para quem não gosta, né? É um prazer estar com vocês aqui mais uma vez. E, cara, o Corinthians precisava de mudanças, né? E essa mudança começaria com a demissão do Carille. O Corinthians precisa agora juntar o que sobrou, juntar os seus cacos, se reerguer, sem pensar em título agora. O Corinthians, a gente sabe que os problemas lá são muito grandes. O Corinthians precisa agora pensar em se reerguer, em montar um projeto para daqui a pouco voltar ao caminho de títulos, de voltar a ocupar o lugar de destaque do Corinthians, que é muito grande para estar na situação que está. Então, aí o destaque inicial de cada um dos nossos participantes dessa mesa redonda aqui no nosso podcast, né? Então vamos lá, né? Começar o nosso primeiro tema aqui, debater bastante aqui, né? Lembrando, hoje é 17 de maio, segunda-feira, pós-clássico, pós-eliminação no Campeonato Paulista, e se não, também, por que não falar pós-eliminação na Copa Sul-Americana, depois de tomar um sonoro 4-0 do Peñarol lá no Uruguai. Então, já vamos falar do tema principal, né? Perdemos para o Palmeiras em casa, 2-0, mais um jogo fraco da equipe do Corinthians, mesmo jogando com os três zagueiros que falavam que ia ser a nova aposta do Mancini, que agora o time ia, mas ficou provado que Campeonato Paulista nem sempre é parâmetro, né? Os três zagueiros não funcionaram, o time não jogou bem, foi eliminado para o Palmeiras, e o resultado foi o Mancini caiu, e que parecia ser já uma pedra cantada, né? Depois que ele conseguiu salvar o Corinthians do rebaixamento no ano passado, que perigou ali no Campeonato Brasileiro na última temporada, mas era um time mais nos trancos e barrancos, sem muito padrão de jogo, sem muita confiança da fiel torcida, e agora chegou de vez, né? O desempenho muito fraco, perdeu o clássico, eliminado na Sul-Americana, a conta chegou. Só fazendo uma pequena retrospectiva, o aproveitamento do Wagner Mancini não era tão ruim assim, foi de 54% desde quando ele assumiu em outubro de 2020. Então, o treinador, né, o ex-treinador, comandou o time em 45 jogos, com 20 vitórias, 13 empates e 11 derrotas. Mas a sensação que fica é que ele não teve
capacidade técnica, né, de manter, de elevar o nível dessa equipe. Então o time oscilou muito e a demissão foi certeira, né, Vinícius? Eu acho que realmente a decisão tomada foi correta. Não, com certeza. Não... Assim, vamos dizer, essas 11 vitórias do Mancini, pouco querendo ou não, mas eram 11 jogos, eu acho que ele não poderia perder, né? Vamos dizer assim, que era contra o Peñarol, contra o Peñarol nos 2 jogos, contra o Palmeiras. Então, eram poucos jogos? Era, mas eram jogos que não podia perder de jeito nenhum. Isso com certeza pesa muito, mas o Corinthians fez certo, não dava mais como ficar com o Mancini, a torcida já estava muito em cima, a diretoria estava pressionada. E vamos ver como vai ser agora, porque o Mancini colocou um estilo de jogo que eu não botava tão fé, depois fui acreditando um pouco que era o sistema de 3 zagueiros ali. E não sei os outros treinadores que vai vir, seja o Renato, seja o Silvinho, o Carille, se vai continuar com esses 3 zagueiros aí, né? E falando um pouco do jogo do Palmeiras ontem, para mim o que fez muita falta pro Corinthians foi o Fagner, não tem jeito ali. O Palmeiras atacou muito pelo lado direito, em cima do Mandaca. Até depois o Mancini colocou o Ramiro lá para tentar ajudar na marcação. Se tivesse o Fagner, não sei, acho que poderia ser diferente o resultado, hein? E eu acho que o que ajuda a mostrar um pouco também, né, como a torcida não apoiava o Mancini, como ele também estava muito fora de sintonia com o time, foi a questão do pênalti, né, que o Luan foi bater o pênalti ali já nos minutos finais, com o time praticamente já entregue, e o Luan a gente sabe que não é um bom batedor de pênalti, né, os números mostram que a cada 3 pênaltis que ele bate, ele perde 1. Então, assim, são números muito ruins, então poderia ter tido outro batedor, nós tivemos a questão do Mandaca em campo também, um jogador da base ali vindo no sufoco, né, Carlos César? Então, assim, mostra como o Mancini estava realmente, não entendia a complexidade do time, do Corinthians, e escalava errado, ele estava parecendo fazer as coisas mais na base do improviso, vamos ver no que dá, e acabou culminando na demissão dele. Lucas, eu já fiz uma crítica grande à contratação do Mancini, né? Até lembro bem o que eu falei aqui no programa da Alternativa, programa da segunda-feira, que era o Arquibancada, e eu até falei que um time de Série B naquele momento estava precisando de um treinador de Série B, porque o time do Corinthians apresentava problemas gravíssimos. E aí trouxe o Mancini para tentar se manter na Série A, conseguiu para mim o melhor jogo do Corinthians no Campeonato Brasileiro, que foi aquele 5-0, 5-1, não lembro agora, 5-0, para cima do Fluminense. Foi mais erros do Fluminense do que próprio méritos do Corinthians, né? A gente viu um Fluminense que vinha em ascensão, mas completamente perdido naquele jogo, e aí acabou que o Corinthians conseguiu golear aquela partida, né? Conseguiu vencer de 5-0 aquela partida. Mas aí, falando do clássico de ontem, eu nunca vi o Corinthians com um padrão de jogo, né? O Mancini nunca me enganou, eu sempre fui um crítico absurdo do trabalho do Mancini, porque eu nunca vi o Mancini, agora o Mancini tá com o time equilibrado, tá com o time organizado. Eu nunca vi esse tipo de organização nos jogos do Corinthians. A gente ganhava alguns jogos porque o adversário era inferior e a gente ia lá, acabava ganhando até jogos na raça mesmo, né? E ontem a gente viu um Palmeiras muito superior à equipe do Corinthians. Acho um erro absurdo que ele poderia ter colocado o João Vitor, que pelo menos já está mais experiente, ter colocado o João Vitor ali na lateral. Acho que ele colocou o garoto numa fogueira absurda, que não poderia ter colocado o Mandaca ali de jeito nenhum. Ele poderia ter puxado o João Vitor para ali. E aí, quando ele coloca o Otero de lateral direito para fazer a ala ali, aí eu cheguei à conclusão de que realmente o Mancini não servia para treinar, acho que nenhum time grande, cara. Acho que o Mancini é de médio para pequeno, precisa seguir o trabalho dele aí, o rumo dele aí, mas bem longe do Corinthians, porque não agregou nada a essa equipe do Corinthians. Como eu falei no início, o Corinthians precisa replanejar o seu futuro e um futuro sem necessariamente pensar em título agora. O Corinthians precisa pensar no futuro onde ele vai precisar de 2, 3 anos para se reorganizar e voltar o status que o Corinthians merece, né? Que o Corinthians é um time grande, é o último sul-americano campeão do mundo. Então, o Corinthians precisa aí voltar o patamar que ele estava, porque é um time muito grande para se encontrar na situação absurda, deplorável que a gente vê a equipe do Corinthians hoje.
Só para complementar, né? Eu lembro quando o Thiago Nunes caiu, o Corinthians ficou naqueles jogos para trazer um técnico, trouxe o Mancini. E no primeiro treino dele, viralizou, né? Até na época, né? Ele foi dar bom dia para os jogadores, né? Ele chegou falando bom dia, aí os jogadores do Corinthians, né? Bom dia, ele, bom dia, parecendo um animador do Hop Hari, né? Desses parques, que que animador de público também do palco, não, eu quero ouvir bom dia, entendeu? Você fala assim, não pode dar certo. Ele nunca teve o histórico em grandes clubes, né, Hudson? E aí caiu no Corinthians, ficava sempre ressaltando aquela impressão de que tá indo, mas não vai. Acho que a impressão, né, que quando muitos falaram com os 3 zagueiros, começou ali no clássico contra o São Paulo, deu certo, mas também foi contra o time reserva do São Paulo, e o Corinthians ainda saiu com um empate. Aí vem o Juan Caio, né, também um time muito ruim do Peru, uma vitória sobre o Novo Horizontino, também com os 3 zagueiros. E aí, quando poderia testar de novo os 3 zagueiros, né? Acho que poderia ter insistido. Depois teve a Inter de Limeira, perdão. Contra o Peñarol, ele bota os reservas contra o Peñarol e sem jogar com os 3 zagueiros, né? Mostra como essa total confusão do Mancini, desde lá do começo, desde aquele bom dia, né? De animador de Hop Hari até a declaração absurda que o time jogou bem nos 15 minutos finais contra o Peñarol. Pois é, Lucas, a questão do Mancini é a falta de coerência. Ele não foi coerente no momento em que ele precisava ser. Ele tinha opção, colocou 2 jovens da base e um experiente para poder orientar essa rapaziada. Por um lado, ele foi correto, porque você colocar, por exemplo, 3 jovens, você coloca hoje João Vitor, Bruno Mendes e Raul Gustavo, quem vai orientar desses 3? Teria o Cássio atrás. Tá, mas o Cássio não está na linha, ele está visualizando ali, nem sempre os jogadores vão ouvir as orientações que o Cássio pode passar. Então, se foi importante a colocação do Gemerson ali centralizado, com os 2 jogadores, tanto o João Vitor de um lado quanto o Raul do outro, canhoto, são jogadores rápidos. O Gemerson é um jogador de posição. Ele gosta de se posicionar para fazer a marcação dele. Nesse momento, eu até achei que ele acertou nessa parte defensiva. Deu liberdade para o Fagner, que é uma das principais válvulas de escape do time, trabalhando ali junto com o Gustavo Silva, o Mosquito quando jogava, né? Depois foi sacado do time, foi do banco de reservas. Mas faltou essa coerência para ele. Se deu certo, viu que está dando certo, mantém. Foi contra o Peñarol, por mais lá que não tivesse talvez oportunidade de se classificar, fosse muito difícil a situação, mas se vem de lá com resultado positivo? Talvez hoje poderia estar brigando de igual para igual com o Peñarol no final das contas para poder se classificar. Seria um outro tipo de pensamento do torcedor hoje, na mente do torcedor. O Vinícius também é torcedor, fala mais do público. Então ele vai entender o que eu estou querendo dizer. Hoje, se você monta um esquema, aquele esquema dá certo e você dá sequência para ele, o torcedor começa a vir com o time. Se você começa a mostrar incoerência nas suas escalações, consequentemente você vai perder o torcedor vai começar a te criticar, o torcedor vai começar a não gostar do seu trabalho, e todo mundo conhece como é o Corinthians hoje, a vida do Corinthians. Se você não dá um resultado a longo prazo, às vezes até em curto prazo mesmo, você pega ali 2, 3 jogos numa sequência ruim, como foi a sequência do Corinthians, você não consegue apresentar um parâmetro de jogo interessante, você não consegue fazer o time jogar bem, você já começa a ser cobrado. Né? Trouxe o Thiago Nunes no começo do ano, de 2020, para poder dar aquela diferenciada e tudo, mudar um pensamento, a filosofia de jogo, mas não deu peças. O Corinthians não trouxe peças que fizessem com que o trabalho do Thiago desse certo no Corinthians, coisa que a gente está vendo dando certo no Grêmio agora. Se vier hoje Renato Gaúcho, por exemplo, aí o Carlos também é capaz de concordar comigo, com esse elenco, o Renato não vai ser capaz de fazer muita coisa também. Pode chegar a pegar aí uma sequência de 2, 3 jogos ruins,
e no fim das contas o torcedor também começar a cobrar o Renato, falar fora Renato, que você vai começar aquela parte de revolta. Então precisa ser pensado. Tem condição? Talvez. O Mancini ficou devendo demais da conta, inclusive, nessa questão de coerência. E para o Corinthians hoje trazer um técnico, ele precisa, como foi apresentado, o Renato pediu, tem que ser feito um projeto mostrar, você tem isso. O clube não tem dinheiro para contratações caras. Você é capaz de fazer a diferença com esse elenco, botar esses jogadores aqui, dar oportunidade para esses jogadores? Sobre o Mandaca, eu até concordo também com o Carlos. É para colocar um jogador que está mais acostumado à posição. Quando você coloca um jovem da base que não é um jogador ruim, é um bom jogador, é promissor, tem um grande futuro pela frente, você acaba queimando o menino sem querer. E esse foi o grande erro do Mancini. E Vinícius, o Corinthians, né, quando o Mancini parecia estar dando esse padrão com 3 zagueiros, perdão, né, até o Luan a gente começou a falar assim, será que vai, né, e aí toma 4-0 do Peñarol num jogo que não tem explicação o que ele fez, e aí ontem também um Luan bem apático, né, tanto que perdeu o pênalti. Então, assim, realmente mostrou toda uma falta de coerência do Wagner Mancini, muito bem destacado pelo Hudson, e o torcedor estava começando a acreditar que talvez pudesse dar certo, né? E aí veio o clássico, a eliminação no Paulista, e aí fica aquela ponto de interrogação, né? O que vai ser do time a partir de agora? Exato. Então, o time jogando bem, a torcida ajuda em cima, junto com o time. O Luan, cara, cresceu, começou aí com o gol no São Paulo, depois fez o gol no Juan Caio, começou a jogar bem, dar assistência, participar mais do jogo, a torcida começou a acreditar no Luan. Aí eu não sei o que aconteceu com o Luan, que ontem, cara, foi o mesmo Luan que a gente tava vendo lá dos jogos atrás, sabe? Sem ser nos jogos, tá jogando bem nos outros lá, um apático que não aparece pro jogo, segura muito a bola, passa o pé em cima da bola. E eu não sei o que aconteceu, cara. E até a torcida foi reclamar lá em frente à arena, né? Xingando o Luan, querendo que o Luan vá embora. Sendo que há 2 jogos tava todo mundo Luan Day, hashtag Luan Day. Mas fazendo golaços, vamos ver se... né? Golaços. Tomara, se vier o Renato já jogou com o Luan, né? Vamos ver se o Renato vai dar uma sequência pro Luan. Com o Ramiro também, né? Os dois jogando no Grêmio, campeão da Libertadores. Vou falar pra você, sinceramente, não acho o Luan um mau jogador. Tem muito pra mostrar ainda. Eu acredito muito no futebol do Luan, mas ele não é sozinho. Ele não é um Cristiano Ronaldo e o Messi que joga sozinho, né? Ele precisa que um time ajude ele, que um técnico ajude ele. E a torcida contra o time, contra o técnico, só piora a situação e faz o Luan, querendo ou não jogar nada. Então, falando um pouquinho mais do jogo de ontem, Carlos César, você achou que foi falha do Cássio ali no primeiro gol? Vi muita gente criticando o Cássio por naquele lance do primeiro gol do Palmeiras, então dá o seu pitaco. Cara, ali a gente teve uma sequência de falhas generalizadas, né? O Piton perde uma bola que não deveria perder, absurdo ali. O Raul não consegue cortar, não consegue dominar uma bola muito fácil ali dentro da área. E acaba que o cara chuta ali meio que a queima-roupa, mas acho que o Cássio também falhou, né? Mas aí é uma sequência de falha que sai o gol, né? Não é só o Cássio, não tá só na conta do Cássio aquele gol ali, né? Acho que E o Mandaca também, né? Aí o Mandaca também. Então foi uma sequência na realidade foi o Mandaca, não foi o Piton, né? O Mandaca não marcou o Vitor Luiz, que foi nas costas. Sim, não, pronto. Então foi uma sequência, começa do Piton, vem no Gustavo, depois o Mandaca lá, que não tá fazendo a cobertura do Vitor Luiz, e aí o Cássio espalma aquela bola ali pra frente, e acaba espalmando, o Vitor Luiz chega e faz o gol, né? Então, achei falha do Cássio, cara, vou ser bem sincero contigo, eu sou um grande defensor do Cássio, acho o Cássio absurdo, acho o Cássio já salvou o Corinthians de coisas que a gente tinha certeza que, cara, hoje não dá, mas o Cássio ia lá e fechava o gol e salvava o Corinthians. Então o Cássio tem muito crédito ainda. Essa história de que o Cássio tá velho aí isso é conversa para boi dormir. A imprensa devia era se tocar e começar a realmente produzir conteúdo, né? A mesma imprensa que diz que o
que o Cássio tá velho, é a mesma imprensa que disse que o Mancini tinha acertado a mão, que estava tudo bem, que isso, aquilo, outro. Então, acho que o Cássio ainda tem muito a dar pro Corinthians ainda, acho um excelente goleiro, que o Corinthians, agora o Cássio sozinho não vai poder mudar o mundo, né? Acho que o Corinthians precisa trazer um treinador, reorganizar tudo, colocar uma galera ali que não tá jogando nada, colocar para jogar, ou então mandar embora, pô. Não adianta tá no Corinthians só por estar. Para tá vestindo a camisa do Corinthians, tem que dar o sangue, tem que mostrar alguma coisa ali dentro de campo. E tem gente ali vestindo a camisa do Corinthians só para receber o salário, infelizmente. Mas, lógico, acho que foi falha do Cássio, mas não foi só do Cássio, né? O Cássio ainda tem um crédito muito grande com a camisa do Corinthians. E só complementando, né, o que o Carlos César falou, também eu adoro o Cássio, não tenho nada o que falar dele. Vira e mexe, principalmente quando o Walter tava lá, o Cássio falava, pessoal, não, tem que botar o Walter, tem que botar o Walter. Mas não só o detalhe do Cássio ter salvado tantas vezes o Corinthians, né? Mas também, nos momentos ruins, quem tava lá para dar entrevista coletiva era o Cássio, era ele que tava dando cara a tapa, falando com a imprensa, tanto em coletiva, tanto depois do jogo, para evitar, por exemplo, que jogadores, às vezes da base, por exemplo, como o Pedrinho, que às vezes podia estar sendo criticado e também ajudava a equipe, quem estava lá era o Cássio, então ele é um dos grandes líderes desse elenco, né? Então, assim, ele infelizmente falhou, mas assim, como observou o Carlos, né, o time inteiro falhou na partida de ontem. Pois é, o Cássio, ele tem um péssimo hábito de muitas bolas, igual a essas que, por exemplo, espalmou para frente, ele tem um histórico em relação a isso. Às vezes a bola cai de uma forma lateral, ele por ser muito grande, ele tem essa dificuldade, às vezes acaba espalmando muito a bola para frente. Isso favorece o ataque adversário. Isso, infelizmente, acaba acontecendo. Mas o Cássio tem uma história gigantesca com a camisa do Corinthians, desde lá de 2011 para 2012, quando ele chegou, assumiu a titularidade depois que o Tite decidiu tirar o Júlio César, botar o Cássio para jogar. E o Cássio só fez, desde aquela defesa contra o Vasco da Gama, nas quartas de final da Libertadores, que no fim das contas acabou valendo muita coisa, porque o Corinthians foi para a semi, fez 2 jogos contra o Santos equilibradíssimos e conseguiu ganhar do Boca Juniors no fim das contas. E de lá para cá só tem dado o Cássio, viveu boa fase, viveu má fase, mas isso é coisa de qualquer jogador passa. Enquanto ele teve má fase que ficou no banco, às vezes ficou um pouco até de lado, ficou chateado porque estava pegando banco de reserva, chegou a criticar, inclusive, o preparador de goleiros, depois de um certo tempo, mas depois foi recuperando a confiança, foi voltando ao time titular, salvou, e muitas vezes, o time do Corinthians de tomar goleadas ainda piores, muitas vezes, do que já tomou, né? Inclusive alguns jogos que a gente viu aí contra Flamengo, que muitas vezes o Corinthians acabava saindo no prejuízo, ele salvou muitas vezes o Corinthians nesses grandes jogos, porque parece que em grandes jogos ele se agiganta. Tem esse tipo de histórico de que em grandes jogos ele gosta de se agigantar. Então, muitas vezes ele acabou salvando o time do Corinthians de uma situação pior. Mas foi falha dele, ele tem esse problema sério de repente, espalmar esse tipo de bola para frente, com a série de dificuldades, a série de erros que teve a defesa do Corinthians de marcação, posicionamento, às vezes uma cobertura um pouco melhor feita, que se fosse talvez um jogador um pouco mais experiente, não que a gente esteja culpando o Mandaca, não, pelo contrário, como eu falei, ele é um jovem muito bom, promissor, que se for bem lapidado, tem futuro nesse time do Corinthians, mas talvez só com uma melhor orientação, falando, se posiciona aqui, que caso um lateral, de repente, vier alguém nas suas costas, você tem como se antecipar, você pode fazer uma marcação um pouco melhor. Talvez tenha faltado a orientação melhor para ele. Entendeu? O Fagner ali provavelmente faria essa cobertura, se estivesse jogando. Então, eu acho que faltou a questão da orientação. Faltou ser melhor orientado o menino. O Raul também não pode errar o tipo de domínio igual ele errou. A bola passou debaixo dos pés dele. A bola passou debaixo do pé dele, o Cássio fez a defesa para frente e o Vitor Luiz foi lá e fez o gol. Então, né, só encerrar esse assunto Mancini, né, eu acho que também pesou um pouco, né, é claro, tem todas as questões que a gente já debateu aqui, né,
O Corinthians perdeu de goleada para o Flamengo no ano passado, perdeu de goleada para o Palmeiras, perdeu agora em casa na semifinal do Campeonato Paulista, sofreu, teoricamente, com São Paulo reserva, e também, né, a gente foi parar para pensar, né, o que fez a diretoria demitir o Mancini é algo que talvez fique mais comum no Campeonato Brasileiro, se continuar a regra de apenas 2 técnicos, né, apenas uma demissão, né? Porque não faria o menor sentido, né? Um Mancini extremamente contestado ficar no comando do time para chegar no Campeonato Brasileiro, dirigir 3, 4 jogos, talvez não ir bem, e aí você demite o técnico logo no início do campeonato. Você é bem melhor, né? Acho que na opinião de todos, começar o Campeonato Brasileiro, que é a competição que resta, tem a Copa do Brasil também, pro Corinthians começar um novo técnico no Campeonato Brasileiro, né? Eu também concordo. Ia queimar, querendo ou não, um técnico ali, tipo, é igual queimar uma substituição, né? Agora, se você começar com outro técnico já, outros pensamentos, virar chavinha já é um up a mais. Mas eu tava pensando que agora, será que o Corinthians não devia apostar num treinador gringo aí, já o Crespo mandando bem no São Paulo, o Abel no Flamengo, no Palmeiras, no Flamengo também, no Flamengo não, mas o Abel no Palmeiras e o Crespo no São Paulo. Será que o Corinthians agora não é a hora de ver esses times que estão acima dele e falar, putz, será que não vai dar certo um técnico estrangeiro mesmo? Porque se continuar na mesma coisa, traz o Carille, ou traz o Silvinho, ou o Renato, fica naquela mesma coisa, sabe? Não vira chave para fazer uma coisa diferente, para a torcida falar assim, nossa, agora sim, será que vai dar certo mesmo? Entendeu? Aproveitar o gancho, né? O próximo tema que eu ia falar, né, é exatamente sobre quem deve ser o novo técnico. Então, estão especulando aí, como sempre, né? Cai um treinador, começam as especulações. Fala-se de Renato Gaúcho, que seria, por enquanto, o nome mais forte. Temos também o nome do Silvinho, do Dorival Júnior. O Lisca já foi sondado também pela imprensa, os nomes, né? E também uma possível volta do Carille. Então, Carlos César, o Hudson e Vinícius, quem vocês acham que deve ser esse novo treinador? O Vinícius, pelo jeito, já soltou aí um técnico estrangeiro. Como é que fica, né? Quem deve ser o novo professor do Corinthians aí para essa retomada de ano, né, de 2021? Porque realmente eu acho que a partir de agora é um novo ano para o Corinthians. Eu acho que desses nomes falados, o nome talvez o melhor, mas eu não sei se será o nome contratado, é o do Renato. Por todas essas questões. Eu falei que eu não sei se será ele o nome da vez. Exatamente por essa questão de ter que apresentar um projeto, o Corinthians tentar mostrar ao Renato que o caminho dele, de repente, de chegar a uma seleção brasileira, tendo o histórico que o Corinthians tem de colocar técnicos gaúchos na seleção, não foi nenhum, não foi só Tite ou só Mano Menezes que aconteceu isso, né? Talvez o Corinthians mostrar para o Renato, eu posso fazer isso aqui por você, e se você conseguir fazer esse time, dar um padrão de jogo para essa equipe, e no fim das contas conseguir fazer com que essa equipe seja pelo menos competitiva, você pode chegar lá. E a longo prazo, você consegue aos poucos ir adquirindo ali a confiança dos jogadores, de repente os jogadores começando a entender a sua filosofia de trabalho, talvez seja o nome mais forte. O Lisca já foi descartado pela diretoria do América. O América falou que dificilmente ele sai de lá, apesar de que a mesma coisa que você falou, houve um dirigente falar que o técnico vai ser mantido, é a mesma coisa que você acreditar em Papai Noel e Coelhinho da Páscoa, né? No fim das contas, a gente vê que não é bem assim que funciona o mercado do futebol. Hoje você está mantido, amanhã você não é mais o técnico. A gente viu muitos exemplos disso no próprio Corinthians. O Carille, o Andrés lá atrás falava muito, o Carille vai ser mantido até o final do contrato, por conta disso, perdeu para o Flamengo, o Carille caiu. Aí agora com o Mancini também, o Duílio mantinha, confiava no trabalho do Wagner Mancini, 2 eliminações, caiu o Mancini. Eu acho que hoje, como eu falei, de repente trazer um estrangeiro, talvez seja bom, como falou o Vinícius, depende. Você tem dinheiro para poder bancar hoje a chegada de um estrangeiro? Teria que fazer uma pesquisa no mercado, ver qual aquele que
traria o melhor benefício para o time do Corinthians e talvez o mais barato. Você pudesse pagar um salário para ele dentro do teto do clube e que ele pudesse ter o respaldo da diretoria para realizar um trabalho. Mas eu continuo achando que todos esses nomes, eu acho que o nome do Renato é o mais forte e talvez o melhor a se chegar. Dorival? Acho que não. Acho que o Dorival ficou devendo nos seus últimos trabalhos aí, né? O Atlético Paranaense ele fez até um trabalho um pouco mais razoável, mas eu acho que Dorival, eu acho que dificilmente vem também. Carlos César, você gosta desses nomes aí que estão sendo ventilados? Gosta do Renato Gaúcho, Dorival? Aposta no Silvinho, né? Porque o Silvinho sempre é uma aposta, né? Sempre aparece aí toda vez que um treinador no Corinthians é demitido, fala-se do Silvinho. Todas as vezes que acontece algum problema no Corinthians, o Silvinho é o nome da vez, né? Mas eu não vejo no Silvinho, apesar de ter sido aí um dos grandes jogadores da história do clube, mas eu não acho no Silvinho um perfil para técnico do Corinthians, cara, sendo bem sincero com você. Acho que o Corinthians, eu tô com o Vinícius nessa, né? Acho que o Corinthians deveria investir num técnico estrangeiro, tá aí o BKSS aí com um ótimo trabalho lá no Defensa, né? Trabalhando muito, fazendo um trabalho brilhante lá. Eu acho que estava na hora do Corinthians, sim, apostar num técnico estrangeiro. Mas para apostar num técnico estrangeiro, a primeira coisa que precisa ter é uma coisa que não tem no futebol brasileiro, que é dar sequência ao treinador, né? Que é dar tempo para o treinador trabalhar. E no futebol brasileiro, principalmente no Corinthians, essa sequência não tem, né? O treinador perde duas e aí já era, já tem que demitir isso e aquilo outro, né? Enquanto que na Europa, às vezes, o time cai para a segunda divisão, mas o treinador é mantido porque a diretoria aposta no trabalho, depois o time volta e faz maravilhas, né? Então, é complicado trazer um técnico estrangeiro para o Corinthians no atual momento. Tô com o Hugo, acho que o Renato seria o principal nome aí, pelo seguinte: o Corinthians ele tá cheio de caras que tá ganhando dinheiro sem jogar nada, né? Sem jogar futebol nenhum. E o Renato é aquele cara que tem moral para chegar para qualquer um ali e bater de frente. Cara, é o seguinte: ou você quer tá aqui, ou então tchau, porque o meu projeto é outro, o meu projeto é reerguer a minha carreira. Então, o Renato, para mim, bate de frente aí, Lucas, dois projetos claros, né? O projeto do Renato de ser técnico da seleção brasileira e o projeto do Corinthians de se reerguer, de voltar para o lugar de onde nunca deveria ter saído, né? Então, bate de frente aí dois projetos claros aí. O Renato, lógico, vai precisar de muito tempo, de muita paciência aí para conduzir esse time do Corinthians, então é aquilo que eu falei. Precisa daí de 2, 3 anos sem pensar em título, cara. O Renato não pode chegar no Corinthians e achando que vai ser campeão brasileiro esse ano. Ah, foi campeão brasileiro, ótimo, perfeito, foi campeão perfeito, mas não pode chegar pensando em ser campeão brasileiro agora. Precisa chegar, tanto o Renato como o Corinthians, estabelecer um projeto, a gente está quase dando o Renato como certo, né? Ele precisa estabelecer um projeto, precisa conversar com o Corinthians e chamar o elenco do Corinthians e dizer: quem quiser estar aqui comigo é assim, quem não quiser, a porta da rua é serventia da casa, né? Porque o Corinthians é muito grande para estar sustentando marmanjo que não quer trabalhar, né? Que não quer fazer nada. Então, acho que bate de frente aí os dois projetos, acho para mim o melhor nome. Não acho uma boa trazer o Carille agora, não acho, sendo bem sincero, acho que o Carille fez um ótimo trabalho em 2017, mas logo depois foi muito mal, né? Saiu aí praticamente pela porta do fundo. Então, trazer o Carille agora é só mais do mesmo, acho que não seria legal. O Lisca, sendo bem sincero com você, é um cara que eu quero bem longe do Corinthians, mas bem distante do Corinthians mesmo, que para mim não agrega em nada nesse time do Corinthians. Acho que do América para frente, pelo amor de Deus, não passa nem perto do Corinthians, que não dá certo. O Lisca é treinador de time pequeno, fala uma coisa e diz outra, então não dá certo lá no Corinthians. Acho que o Renato seria o principal nome mesmo aí para tentar
reerguer esse time aí que tá complicado. Eu confesso que eu não sou muito fã do Renato Gaúcho, né? Tem todas essas questões que o Carlos, todos aqui levantaram, né, de combinar os projetos, né? Mas eu nunca vi o Renato Gaúcho assim como um grande treinador, né? Ele deu muito certo no Grêmio, a gente tem que afirmar isso. Ele deu muito certo no Grêmio, mas também porque pegou uma base bem montada lá do Roger Machado e ele conseguiu encaixar as peças e fazer aquele elenco se unir e ganhar o que ganhou. Então, assim, eu não acho que o Renato conseguiria ter um impacto assim no futebol do Corinthians, né? Eu confesso que eu gosto mais da opção do estrangeiro, né? Eu sou fã de trazer técnicos estrangeiros, porque eu acho que o futebol brasileiro está muito parado, está muito defasado, e trazer os estrangeiros é para dar realmente um gás no futebol brasileiro. E só para citar um nome aqui, jogar no ar aí, vamos ver se vocês pescam. Aguirre, seria um bom nome? O Carlos pode falar, o Carlos é mais experiente aí, Carlos, o que você acha? Tirar essa bomba para você aí. Vinícius saindo aí de fininho aí dessa daí, né? Dessa bomba aí. Essa foi uma bomba, viu? Cara, acho um cara muito inteligente, o Aguirre, sendo bem sincero com você, viu? Acho um cara muito inteligente. Acho que o São Paulo cometeu um erro muito grande quando deixou o Aguirre escapar, né? Escapar pelos dedos. Acho que era a chance do São Paulo ser reconduzido ao caminho dos títulos. Acho um nome interessante, não vou mentir para você, não. Acho que para essa questão de reformulação seria um nome interessante, mas chegando aqui ele vinha muito de encontro com essa questão de outro dia ter treinado o time do São Paulo, né? E a gente sabe que a torcida do Corinthians, eu que sou corintiano, desde quando nasci, te garanto, cara, a gente é chato pra caralho. Eu concordo com o que o Carlos falou aí. Se for para trazer o Renato, tem que dar sequência, cara. Diferente de um Atlético Paranaense que ficou bastante tempo com o Thiago Nunes dando a longo prazo, né? O técnico do Bayern lá, que ficou anos no time. Aqui no Corinthians, cara, parece que não tem como dar sequência pro treinador. Então, se trazer o Renato, tem que dar sequência. Não vai achando que o Renato vai fazer milagre de uma noite, do dia pra noite. E o Renato, acho que também tem esse receio, esse medo dele se queimar, né? Porque ele tá vendo a Copa aí ano que vem, querendo ir pra Copa. Imagina se ele vem um ano antes e se queima aqui num time igual o Corinthians, não faz um bom trabalho. Acho que tudo isso deve pesar na balança quando o Corinthians for fazer uma reunião com o Renato, que eu tava vendo, parece que era amanhã até a reunião da diretoria com o Renato. E se trazer, tem que dar sequência, cara. Pelo menos um aninho aí. O torcedor, a gente que é torcedor aqui, tem que ter paciência. Não vai ganhar título, provavelmente não vai. Vai perder uns jogos, mas eu acho que trazer o Renato é um trabalho de longo prazo, né, Hudson? É um trabalho de longo prazo, Vinícius. No fim das contas, você precisa de tempo. Você quer implementar a filosofia de jogo, você precisa de tempo. Você quer um exemplo claro disso? O Tite. O exemplo mais recente do Corinthians, o Tite. 2011, perdeu, foi eliminado de tudo quanto foi campeonato. O Andrés foi lá, manteve. O Tite é meu treinador. O Tite foi campeão do Brasileiro de 2011, 2012, Libertadores e Mundial. É o exemplo mais recente que o Corinthians tem hoje. É você bancar, você de fato chegar. Trouxe o nome de peso, inicialmente não deu certo, banca o nome. Acredita no trabalho do cara. Eu acho que é isso que está faltando para o Corinthians hoje, isso foi se perdendo. O próprio Mano Menezes, quando foi contratado em 2008, depois que o Corinthians caiu, foi reerguendo, subiu em 2019, campeão de Copa do Brasil, campeão paulista. 2010 foi para a seleção. Não fez um grande trabalho na seleção e o Corinthians decaiu gradativamente depois que ele saiu. E veio o Adilson Batista, não conseguiu manter o mesmo nível do time e no fim das contas o Adilson também não permaneceu, veio o Tite. E aconteceu tudo que a gente viu. E o Tite voltou depois, em 2015, para ser campeão novamente. Ele saiu em 2013, voltou Mano Menezes, e quando voltou em 2015, o Tite foi campeão novamente. Campeão brasileiro. Na Libertadores não fez talvez um trabalho dos sonhos, que foi eliminado pelo Guarani. Fez a melhor campanha da primeira fase, mas foi eliminado pelo Guarani. Infelizmente, o Guarani virou a pedra no sapato.
Mas é um dos exemplos mais claros. Depois veio o Carille, que foi campeão em 2017, campeão brasileiro quase praticamente invicto, né? Fez uma belíssima campanha no primeiro turno. Ele foi campeão brasileiro pela campanha do primeiro turno que fez. Pelo segundo turno o time oscilou bastante. Mas a gente vê aí, talvez o técnico estrangeiro, o Aguirre, como o Lucas trouxe, falando um pouco sobre ele, é um nome interessante. Talvez hoje, tendo em vista da situação que está o Corinthians, seja o melhor dos nomes dos estrangeiros, né? O pessoal fala, mas tem lá o Abel no Palmeiras que deu certo, o Jorge Jesus no Flamengo também em 2019 deu certo, não seria uma boa trazer um técnico português? Inclusive essa pergunta que o Lucas vai se lembrar, foi a pergunta que eu fiz na final da Copa do Brasil. Ele vai se lembrar que eu até cheguei a trazer essa pergunta, esse questionamento. Se seria o momento de técnicos portugueses no Brasil? É uma aposta. Jorge Jesus deu certo, veio o do Vasco também, mas também convenhamos que o elenco do Vasco nunca foi grande coisa. Chegou lá, não conseguiu fazer um bom trabalho, foi demitido. Aí depois chegou o Abel no Palmeiras, conseguiu dar um padrão para o time do Palmeiras, o Palmeiras acabou sendo campeão do jeito que foi, um esquema que praticamente algumas pessoas não se agradam, que alguns acham um futebol mais pragmático, um time que se defende muito, mas acabou encaixando, acabou dando certo. Então, infelizmente, o futebol brasileiro tem esse pecado, tem esse erro. Precisa de fato, se trouxer o Renato Gaúcho, dá tempo. Abraça a causa. Entendeu? Um projeto a longo prazo. Renato, você vai ter tanto tempo de contrato, vai ter respaldo da diretoria, você vai poder trabalhar e vai poder tirar quem você quiser tirar, trazer é que é o problema, né? Porque não tem dinheiro para trazer ninguém. Mas você vai poder deixar de lado, vai poder tirar quem você tiver que tirar e você vê que está atrapalhando o seu trabalho. Esse é o ponto. E como fazer, né, para a torcida que cobra muito, mas está sempre apoiando, entender e falar assim, não, esse é o nosso técnico, o que vier é lucro e vamos tocar o campeonato com esse técnico nos próximos anos também. Qual que é o pacto que precisa ser feito? Eu acho que o torcedor corintiano, Lucas, do ano de 2018 para cá, depois daquela brilhante campanha do Carille lá em 2017, mas de 2018 para cá, o torcedor corintiano ele está começando a perceber que a coisa não tá tão legal para a gente, cara. Então a gente precisa aceitar algumas coisas. A gente precisa ter um pouco de calma agora. É aquela história de dar um passo atrás para dar hoje, dar um passo atrás hoje para dar 2 passos à frente amanhã, né? E eu acho que o torcedor corintiano está começando a entender isso. Acho que o torcedor ele está começando a ter, porque, cara, a calma que a gente teve com o Mancini, pelo amor de Deus, vendo esse time jogar ruim todo jogo o Corinthians jogava ruim. Ganhava alguns jogos, mas jogava ruim, nunca convenceu o Corinthians. E isso é mudança na própria torcida do Corinthians, porque em outros momentos a torcida do Corinthians ia lá, bagunçava tudo lá no CT do Corinthians e a diretoria imediatamente era obrigada a tomar uma postura, né? E ainda conseguiu aí quase, acho que foi quase um ano, né? O Mancini conseguiu se segurar aí no cargo, né? Eu não lembro exatamente quanto tempo faz que o Mancini está no Corinthians, mas ele conseguiu se segurar aí um bom tempo aí no cargo, né? Então eu acho que a mentalidade do torcedor corintiano ela começa a mudar, né? Começa a notar a realidade que a gente se encontra. Hudson, como você acha que o torcedor corintiano tem que pensar, reagir e a diretoria agir para esse plano? Falar assim, olha, esse é o nosso técnico, não tem muito o que fazer, meio que parecido igual em 2017, né? Quando o Corinthians anunciou, o nosso técnico é o Fábio Carille, a gente vai apostar nele, e no final a torcida comprou e entendeu que ele jogava daquela forma e o time acabou sendo campeão. Como tentar ter esse efeito Carille de novo? Talvez um dos grandes problemas hoje de técnicos que vem para o Corinthians, Lucas, seja os jogadores comprarem ideia.
Você não vê hoje é muito difícil os jogadores comprarem a ideia do técnico. Naquela época, compraram a ideia do Carille. O Andrés falou, a opção hoje é o Fábio Carille. Não era a primeira delas, deixando bem claro isso. O Corinthians tentou contato com outros treinadores, não conseguiu contratar ninguém. Mas tinha lá o Fábio Carille, que em alguns jogos como interino foi bem, o time respondeu bem, deu uma resposta interessante, principalmente na parte defensiva, que é o mais forte do Carille hoje é a defesa. Por isso que você viu manter o Corinthians seguidamente de Tite e de Mano Menezes a questão defensiva, muito forte. E ficou muito conhecido, ficou muito característico do time do Corinthians tomar poucos gols, por conta disso. Então, falta hoje do torcedor perceber, trouxe o Renato. Renato joga de tal forma. Renato tem essas peças. E aí, torcedor? Como vai ficar? Você vai apoiar? Apresentar, principalmente, ter a clareza, principalmente com a torcida do Corinthians, que cobra excessivamente. Cobra excessivamente. Você pode ter certeza que cada técnico que teve sequência no Corinthians foi porque o torcedor comprou a ideia. E principalmente os jogadores, que são aqueles que entram dentro de campo e tentam fazer o resultado acontecer. Não adianta, se chegar você, o Carlos ou o Vinícius, apresentando lá uma proposta de jogo e a famosa panelinha que tem dos mais experientes, ali todo mundo sabe que no futebol isso existe. Se eles não comprarem a ideia, você está queimado. Você está queimado. Então, você trazendo o Renato, ele pode, de repente, colidir de frente, porque o Renato vai ser a estrela do elenco. O time do Corinthians não é um time estrelado hoje, é um time limitadíssimo. E tem alguns jogadores que um dia lá atrás foram estrelas. Hoje não são mais. Ele precisa colocar na cabeça dos jogadores, olha, você já foi bom, você já teve essa fase. Você quer voltar a jogar dessa forma? Você confia no meu trabalho? Confia em mim? Então vem comigo. Agora, se você não quiser comprar a ideia e quiser continuar do jeito que você está, é melhor você arrumar suas malas e sair. Situação aí do novo técnico do Corinthians, independente de quem seja, não estará fácil, né? Então, o Vinícius caiu, assim que se ele conseguir voltar, a gente chama ele para essa discussão, né? Então, realmente, o futuro é um pouquinho complicado, vai ser necessário o Corinthians, a torcida, o Corinthians como instituição, pegar fazendo, tem que ter paciência, reorganizar esse time, reorganizar as estruturas de toda a organização. Mas para fechar esse assunto, quem deve ser o novo técnico? Carlos César, você hoje é o presidente do Corinthians, quem você contrataria e por quê? Cara, eu sinceramente contrataria o Renato Gaúcho sem pensar duas vezes. Eu não vou negar para você, não. Porque é como o Hudson acabou de falar, né? O Renato, ele vai ser a estrela do time. Ele vai ter a moral de olhar na cara do jogador, de muitos jogadores do Corinthians ali, e dizer, cara, se tu é rodado, se tu jogou em muitos lugares, eu, além de jogar, eu carrego aqui 2 Copas do Brasil, uma Libertadores nas minhas costas recentemente. Então, meu amigo, é o seguinte, se você não quiser jogar, tchau, a porta da rua é serventia da casa. Por isso, por esse moral que o Renato tem, por ele poder bater de frente com qualquer jogador que tem hoje no Corinthians, por mais que seja grande a história do jogador, mas o Renato também tem uma história muito grande dentro do futebol. Então, para mim, eu contrataria o Renato sem pensar 2 vezes. Hudson, você é o presidente do Corinthians hoje, agora. Quem você contrataria para ser o novo técnico do Corinthians? Para colocar os jogadores no seu devido lugar, eu concordo com o Carlos, seria o Renato. Seria o Renato por tudo aquilo que eu coloquei anteriormente, pelo que o Carlos acabou de apresentar. Então, o Corinthians precisa, principalmente, ali tendo aqueles jogadores ali já consagrados, considerados já estrelinha do time, a gente precisa saber qual o posicionamento dele, o que eles querem de verdade. Vem cá, o que vocês estão querendo? Vocês querem jogar no Corinthians?
muitos ali falam, principalmente o Fábio Santos, falava em chegar para o Corinthians, de repente, depois de toda a história de campeão que ele teve, e se aposentar no clube, como o Cássio, por exemplo, também fala. O Cássio hoje não pensa em trocar de time. Para ele, hoje, ou é Corinthians ou é Corinthians. Teve proposta de sair lá atrás, mas foi convencido de ficar. Então, eu acho que é isso. O Renato precisa chegar, que seria esse técnico para chegar e peitar esses jogadores considerados estrela, chamada panelinha dos mais experientes. Todo mundo sabe que em qualquer time de futebol rola essa panela. É aquele que ganha um pouco mais, aquele que ganhou vários títulos recentemente, tem aquele que foi considerado o rei da América, tem aquele, por exemplo, que vinha numa grande fase no time anterior, mas no time atual não se encaixou. Então ele precisa ter a certeza, ter a clareza de repente, ver ali, apresentar para os jogadores ali e falar, ó, comigo é dessa forma. Tá comigo? Beleza. Se não tá, um abraço. Um abraço, porque aqui o trabalho é sério. O negócio aqui, a minha ideia é chegar um dia à seleção brasileira. E para eu chegar à seleção brasileira, eu preciso de resultados. O trabalho é a longo prazo. Se você não estiver comigo, eu também não vou contar com você. Então, né, infelizmente, o Vinícius, nosso convidado, caiu, né? Tá tendo probleminhas de conexão. Se ele voltar, né, a gente traz ele de volta aqui pro assunto. Mas virando a página desse quem deve ser o novo técnico do Corinthians agora, né? Um pouquinho de perspectivas do futuro aí. Qual vai ser o papel do Corinthians nesse Campeonato Brasileiro que vai iniciar no dia... Peraí, que o dia 6, não é isso? Não, dia 2. Dia 2, não, dia 30/5, já nesse final do mês aqui, já o Corinthians estreia no Campeonato Brasileiro contra o Atlético Goianiense e ainda enfrenta também pela Copa do Brasil o Atlético Goianiense. Então, qual é a perspectiva? O que vocês imaginam que vai ser o Corinthians agora, já que está sem a Sul-Americana, que seria um baita de um resultado, né? Se conseguisse ganhar prêmio em dólar, e também com o Campeonato Paulista que já acabou para o Corinthians. Qual a perspectiva do futuro? Acho que o Corinthians hoje precisa, primeiramente, o Lucas, pensar, igual agora, por exemplo, não tem treinador. Quem vai assumir não é nenhum técnico nem de sub-20 e nem de sub-23. A justificativa foi, pelo menos na minha opinião, foi correta. Porque nenhum dos dois hoje tem o peso para poder assumir a equipe principal. Talvez você colocar um Danilo para ser técnico, você queimaria o cara. A mesma coisa o atual técnico do Sub-20. 2, 3 resultados, e aí ia ter gente pedindo a cabeça. 2, 3 resultados ruins, no caso. Já teria gente pedindo a cabeça. Então, hoje, a melhor opção do Corinthians foi não trazer nenhum dos dois. Tem lá a comissão técnica fixa lá, um dos membros da comissão vai comandar os treinos e vai colocar o time para jogar. Hoje você não tem você não tem Paulista e hoje você também não tem a Sul-Americana. E hoje seria uma forma do Corinthians, de repente, levantar um pouco mais de dinheiro. Cara, é tentar juntar os cacos, conversar com os jogadores e apresentar para eles. Olha, a gente tem essas opções. A gente tem Brasileiro e Copa do Brasil. Opções de título. Claro que o Brasileiro, por ser um campeonato mais longo, é um pouco mais difícil de chegar a títulos, porque justamente tem outros times acima do Corinthians. O elenco do Corinthians hoje está abaixo desses grandes clubes hoje que despontam na parte de cima da tabela. O Corinthians hoje é time de meio de tabela para baixo. Só que tem a Copa do Brasil. Então, de repente, seria você chegar para os jogadores, olha, o caminho mais curto, talvez, para a gente conquistar um título é a Copa do Brasil. A ideia é essa, o trabalho é esse, pelo menos até o próximo técnico chegar, que a ideia, pelo que eu fiquei sabendo, era tentar apresentar o mais breve possível, claro, sem fazer desespero, para trazer o novo treinador. Mas a ideia é essa, o caminho é esse, pelo menos até a chegada do novo técnico. Aí caberia aos jogadores comprar a ideia. Acho que, na minha opinião, seria isso.
Carlos, dá para ganhar a Copa do Brasil, né? Já teve aquele time do Jair Ventura que chegou na final contra o Cruzeiro. E esse time, dá para chegar, salvar o ano, quem sabe, na Copa do Brasil? A Copa do Brasil é uma competição interessante, né? A Copa do Brasil, ela te dá essa possibilidade, até porque são jogos eliminatórios, né? E o Corinthians, ele cresce muito nesse tipo de jogo, né? Nesse tipo de confronto eliminatório, né? Eu acredito que dá, cara. Acredito que dá, pelo menos para chegar mais longe na Copa do Brasil dá, né? Porque o Corinthians, ele é muito bom nesse tipo de jogo. Lógico, precisa mudar a postura de muita gente aí dentro do Corinthians, de alguns jogadores aí, que parece que entram em campo sem alma, né? Sem vibração. E o Corinthians, ele sempre foi da vibração, sempre foi aquele time que o jogador entra pilhado do primeiro ao último minuto. Tá faltando isso neste atual elenco do Corinthians, né? Mas acredito ainda que o Corinthians consiga, pelo menos, ir mais longe aí numa Copa do Brasil, né? Para o Campeonato Brasileiro, o Corinthians precisa, eu vejo aí pelo menos 8 times melhores que o Corinthians no Campeonato Brasileiro. Então, o Corinthians precisa se organizar para ficar ali pelo meio de tabela mais um ano. Infelizmente, a gente vai ver o Corinthians mais um ano ali no meio de tabela, quem sabe até brigando ali mais uma vez, para não cair para a Série B, né? Mas isso tudo tem que estar dentro de um planejamento onde se pense em reerguer esse clube nos próximos anos. E para esse ano é se manter na Série A, trabalhar, fazer um trabalho decente, se manter na Série A, para quem sabe no próximo ano, em 2022, a gente comece a colher os frutos. E aí espero que acolher os frutos de um trabalho bem feito pelo Renato. O Carlos César já trouxe até o Renato de volta. De volta não, né? Como técnico do Corinthians, né? Tá cravando o Renato Gaúcho como técnico. Não, mas é o que eu espero, viu? Vestiu a camisa do presidente agora, hein, Hudson, Carlos? Mas tem que acreditar, o torcedor do Corinthians, ele é um torcedor apaixonado, por isso que se chama fiel torcida, que nos momentos difíceis apoia e nos fáceis também. Tem aqueles chamados torcedores que só querem saber de vitória, que na geração atual são chamados de torcedores Nutella, né? Aqueles que só sabem apoiar quando ganham. Mas o torcedor raiz mesmo, aquele corintiano de início, mesmo que está ali desde sempre, nasceu corintiano, segue corintiano, ele apoia desde sempre. Então, esse é o papel do torcedor do Corinthians. Apoiar o time e acreditar sempre no melhor. A gente sabe que o melhor nem sempre acontece, mas acreditar a gente sempre acredita. O papel aqui do torcedor corintiano é acreditar, né, no melhor possível. E vocês acham que corre risco de rebaixamento no Campeonato Brasileiro? Independente do técnico que venha, com esse elenco, dá para escapar, vai brigar, quem sabe beliscar uma Sul-Americana? Eu acho que com esse elenco dá para fazer coisa melhor, Lucas. Dá para fazer coisa melhor. Dá para, de repente, buscar uma Sul-Americana novamente. Libertadores é um pouco mais difícil, né? Tem que ser um trabalho acima da média. Com esse elenco mediano é um pouco difícil. Mas dá para fazer uma coisa melhor. Brigar por rebaixamento só se o trabalho do técnico for muito ruim e os jogadores não quiserem apoiar o trabalho do treinador. Mas eu acho que dá para fazer coisa muito melhor do que brigar para não cair, por exemplo. Eu também concordo com o Hudson. Eu acho que dá para o Corinthians esquecer esse negócio de rebaixamento, né? Acho que a gente vai ficar mais uma vez ali pelo meio da tabela, quem sabe até beliscando aí uma das 800 vagas da Libertadores, né? Então eu acho que dá para a gente ficar por ali pelo meio da tabela, com certeza. Acho que dá para o Corinthians pensar em esquecer essa história de rebaixamento e pensar em coisas melhores para conquistada agora em 2021 para colher os frutos lá em 2022. Acho que agora o Vinícius voltou. Estamos com conexão com ele, Vinícius? Tá ouvindo a gente? Vinícius? Estamos com um probleminha com ele aí de novo, né? Infelizmente, nosso convidado tá com esses problemas técnicos, né? Então aí depois essa
do Carlos César deu um pouquinho de esperança até pro torcedor corintiano, mostrando que realmente o torcedor é fiel, nós somos fiéis, né? Porque já tá até pensando em beliscar uma vaguinha ali das 800 vagas, como ele bem disse, da Libertadores, né? A gente vê, no fim das contas, o torcedor, ele sempre acredita. O papel do torcedor do Corinthians é acreditar. A gente tem um elenco ruim, mediano para ruim, mas se vier um técnico capaz de tirar leite de pedra, como, por exemplo, seria o caso do Renato, que sabe trabalhar com jovens, seria esse cara para peitar muita gente grande aí dentro desse elenco do Corinthians, aí botar cada um no seu devido lugar, dá para chegar. Mas eu ainda acho que Sul-Americana é lucro, viu? Também eu concordo, viu? Acho que uma Sul-Americana ali é lucro. Só um detalhe, né? Eu tô acompanhando aqui o Twitter para ver se rola alguma informação. Sai um novo técnico aí nessa quase meia-noite, 11 horas da noite já, né? Mas apareceu aqui, o pessoal tá comentando, o Hudson e o Carlos César, num tweet do Duílio, que ele tava falando prestando condolências à família do Bruno Covas, e o pessoal tá cornetando o Duílio, viu? O pessoal não respeita nem o tweet de luto do Duílio, viu? O pessoal tá pegando no pé do presidente, viu? Porque ele tá falando, Renato Gaúcho não, Lisca não sei o que. O pessoal não tá aproveitando cada beirinha ali pra mandar uma mensagem pro Duílio, viu? O torcedor tem hora que pega pesado. Essa questão do prefeito aí, independente do clube do coração do prefeito, eu acho que tem que ser um momento que tem que ser respeitado. Tem que ter o máximo de respeito possível pelas pessoas. Tem que sentir no coração o que a família daquela pessoa que se foi sente naquele momento. Então, acho que, nesse caso aí, acho que faltou um pouquinho de bom senso dos torcedores. Mas isso é o ônus de ser presidente do Corinthians, né? De ser presidente de um clube de massa como é o Corinthians, né? O cara, lógico, apesar de eu achar que também é uma falta de respeito, né? O cara tá num momento aí de dor, né? Pelo prefeito de São Paulo, né? Que veio a falecer. Mas o Duílio também tem que entender isso, né? Ele foi preparado para assumir um time de massa e ele já sabia que ia encontrar isso aí, independente de ter sido a mãe, de ter sido o prefeito, quem quer que morra, mas a torcida do Corinthians sempre cobra e não vai escolher nem dia e nem hora para isso, né? Só mais algumas informações, não para de sair informações aqui, né? Estão falando que o Renato Gaúcho, algumas fontes estão reportando, pediu contrato até dezembro de 2022 e multa e pelo menos 3 membros de sua comissão técnica e contratações de pelo menos 5 jogadores. Será que o Corinthians tem bala para trazer 5 jogadores? E fica aquele detalhe do contrato, até dezembro de 2022, a Copa é em dezembro. Ele quer contrato até o período da Copa. É esperto ele. Mas eu acho que com essa pedida, se de fato for a realidade mesmo, porque a gente sabe que imprensa hoje em dia, cada um coloca aquilo que acha melhor para ganhar visualização, ganhar visibilidade, mas a gente acaba não sabendo que de fato é a realidade, né, do que de fato está acontecendo. Se ele quer 5 jogadores de reforço, pode esquecer, porque o Corinthians não tem dinheiro para contratar ninguém. Não tem. Não vai fazer loucura. A diretoria já deixou claro. Se o Duílio fizer a loucura de trazer 5 nomes de peso hoje no Corinthians, ele vai se queimar completamente. Infelizmente, ele vai queimar o filme dele, que já não está muito bom, ele vai acabar de queimar. Carlos, segundo as informações, o Renato pediu o contrato até o início da Copa, né? Aquilo que a gente já vem discutindo, né? Claro que fica pendente se realmente é isso mesmo que o Renato está pedindo, mas 5 jogadores também beira o absurdo, né? O Corinthians não está tendo condições, talvez, nem de manter o que está aí, né, rapaz? Vai ter dinheiro para contratar os 5 jogadores e com certeza esses 5 jogadores que o Renato deve pedir não são 5 jogadores de Série B, né? São 5 jogadores de nome, né? Para mudar realmente a cara do elenco, né? Então, é complicado para o Corinthians esse tipo de exigência, se é que existe mesmo essa conversa, né? Acho que a imprensa, como o Hudson falou, né? A imprensa fica plantando algumas coisas aí
E aí, se acontecer amanhã o que plantou hoje, eu falei isso, aquilo, outro, mas a gente sabe que a imprensa brasileira, infelizmente, ela vai lógico, tem muita gente séria aí no meio, viu? Não vamos aqui generalizar também, mas uma parte da imprensa brasileira, ela vai muito na contramão do que é fazer jornalismo. Então, é complicado a gente acreditar em algumas informações que são plantadas aí, né? Mas torcer para que dê tudo certo aí pro Corinthians. Hudson, Carlos, eu tô olhando aqui a tabela do Corinthians, né? Os próximos jogos, né? O Corinthians volta a campo no dia 20, quinta-feira, contra o Sport Huancayo, né? Já eliminado da Copa do Brasil, da Sul-Americana. Aí depois, no dia 26, 6 dias depois, enfrenta o River Plate também pela Sul-Americana. Ou seja, o técnico que assumiu o Corinthians aí nesse período, se for rápido, vai ter um time, um tempinho para tá jogando sem pressão, né? Porque já tá eliminado na Sul-Americana, dá para apoiar bem o elenco, né? Sua forma de jogar, até a estreia contra o Atlético Goianiense no dia 30 de maio. Agora que não tem peso, você não precisa brigar, não briga mais por classificação, você pode usar esses jogos agora como parâmetro. Você quer fazer um teste, quer ver se os 3 zagueiros de fato vai funcionar, dá para colocar um jogador diferente, por exemplo, o Matheus Vital, que, na minha opinião, tem que ficar com essa vaga, o Otero também nunca foi titular desse time, né? Dá para treinar, dá para testar. O Matheus Vital, pouco a pouco, ele está recuperando a forma física dele. Então, dá para colocando ele ali aos poucos, dando um pouco mais de tempo de jogo para ele ir se adaptando, porque junto com o Fagner hoje são os jogadores que vêm dando alguma resposta. Esses jogadores que estão há mais tempo no elenco que vêm dando uma certa resposta. Então, eu acho que o ideal hoje é usar esses jogos agora para poder tentar testar alguma formação mais nova ou, de repente, até definir se, de fato, os 3 zagueiros vale a pena seguir ou não. Carlos, o Otero... Não, só uma coisa, o Otero parece às vezes que seria aquele jogador, né, se o futebol permitisse, entraria só para bater escanteio e falta, né, porque realmente não vem rendendo, né. E pode complementar aí com relação aos jogos aí desse tempo para testar. Só antes para falar do Otero, que pode fugir o raciocínio depois, né? O Otero é um ex-jogador em atividade, viu? Não serve para o Corinthians. Loucura de quem achou que o Otero viria fazer alguma coisa diferente no Corinthians. Então, infelizmente, o novo treinador que chegar vai precisar tomar providências em relação a isso aí imediatamente, porque o Corinthians joga praticamente com um a menos o tempo todo, quando o Otero está em campo. Então, ou tem um cara para bater falta e tá batendo falta muito ruim, por sinal, viu? Acerta uma em 10, fez um gol só de falta depois que chegou. Então, não serve, cara, não serve pro Corinthians. E essa questão dos jogos aí, Lucas, o treinador vai ter esse privilégio de ter 2 amistosos de luxo, né? Para conseguir impor ali o seu sistema de jogo, né? Não é todo. Ou seja, o treinador que chegar, ele vai ter uma pré-temporada. Curta, tudo bem. Mas uma pré-temporada com 2 amistosos no meio aí, 2 amistosos de luxo, onde ele vai poder testar o seu sistema de jogo, seu esquema de jogo. Então, é um privilegiado, diga-se de passar, entre aspas, o treinador que chegar no Corinthians nesse momento. Então, o Corinthians estreia no Campeonato Brasileiro, né? No dia 30 de maio, contra o Atlético Goianiense. Aí, 3 dias depois, enfrenta o Atlético Goianiense pela Copa do Brasil, aí enfrenta o América Mineiro e depois o jogo da volta do Atlético Goianiense. Então serão 3 jogos contra o Atlético Goianiense em apenas 10 dias. E tem uma situaçãozinha que pode ser um pouco vingativa para o torcedor corintiano, porque o Jorginho pediu demissão do Atlético Goianiense e já se ventila Wagner Mancini de volta ao Atlético Goianiense. Então, que imagina para o torcedor, para o time do Corinthians, enfrentar o Wagner Mancini 3 vezes em 10 dias. Que situação um tanto quanto insólita para o Wagner Mancini, e o torcedor corintiano ainda pode ficar um pouquinho vingado. Se ventila dos lados de Goiânia, já saiu até um pronunciamento do Adson Batista, que é o presidente do Atlético Goianiense, onde ele diz que não existe nada no momento, mas que não é descartado uma possível volta.
De acordo com as palavras do Adson Batista, claro, nós sabemos que o Mancini subiu um pouco de patamar, porque treinou um time grande, mas as portas estão sempre abertas, aí sai pela porta da frente e tudo mais, e tudo aquilo que a gente já sabe que dirigente gosta de falar. Mas agora imagina o Carlos César, imagina se acontece uma troca, Wagner Mancini vai e vem Jorginho. Será que dá certo? Não, Hudson, pelo amor de Deus, não faça uma coisa dessa não, homem. O negócio já tá tão ruim, você ainda quer trazer o Jorginho pra cá? O Hudson tá querendo matar o torcedor corintiano no coração, não é possível. Não, cara, o Corinthians Não, precisa de um não. nome de peso, precisa de um cara que chegue dentro do vestiário e grite mais alto do que essa galera que tá aí. Corinthians, sinceramente, o Jorginho não é, com todo o respeito à carreira do Jorginho, o Jorginho é um cara que merece todo o respeito da gente, mas não tem o perfil do Corinthians, não tem condições de assumir um time da grandeza do Corinthians agora. O E melhor tu já trabalho... imaginou, Lucas, só completando, rapaz, e aí tu já imaginou esse confronto com o Mancini e esse Mancini apronta pra cima da gente lá, rapaz, aí pronto. Aí ele vai ficar falando o resto da vida dele como ele falou naquele tempo lá. É, também tem o lado do torcedor do Atlético Goianiense, se o Mancini assumir lá. Mas o Hudson falando do Jorginho aqui, ó, o Sérgio Maurício, ainda tá nos bastidores, ó, deve estar rolando no chão, viu? Porque realmente não dá, não. O Jorginho foi um excelente jogador, um excelente jogador. Mas como técnico, muito. Acho que o melhor trabalho do Jorginho como técnico foi assistente do Dunga, né? Porque qualquer coisa é melhor como o Dunga, né? Então o Jorginho não dá, não. Não, foi só um questionamento, não quer dizer que tenha nada. O torcedor do Corinthians, às vezes, pode assistir a gente, ou está acompanhando pela Twitch. Não tem nada, viu, torcedor? Foi só uma pergunta mesmo, só para poder descontrair um pouquinho também. É, Daqui a pouco tem um jornalista assistindo aí, crava lá num veículo de grande circulação aí, né? Jorginho no Corinthians. Eu, hein? tem gente que ganha a vida fazendo essas especulações, viu? Realmente é complicado. Mas aí fica essas curiosidades da tabela aí, né? Que vai colocar Corinthians Atlético Goianiense para jogar 3 vezes em 10 dias, e pode ter de novo o confronto com o Wagner Mancini. Fala, Hudson. Lucas, e eu vou dizer uma coisa para você: se o Mancini voltar para lá com esse time ajeitado que o Atlético Goianiense tem, não é difícil aprontar, não, viu? Não se surpreendam, porque o time do Atlético Goianiense tá jogando futebol certinho, é um time bem ajustado, bem ajeitado. Claro que vai dar aquele velho jeitinho para Janderson não jogar, para André Luiz não jogar. E convenhamos, eu acho uma grande de uma frescura, uma grande de uma bobagem, você não deixar. Se você emprestou o cara, é porque o cara não serve para você. Por que o cara não pode jogar contra? Eu acho isso uma grande bobagem dentro do futebol. Eu concordo, né? E não tem cabimento, né? Você tá praticamente se livrando do jogador, né? Mas e ainda não permite que ele exerça o trabalho dele, né? É complicado. Eu também não gosto dessa regra aí. Teve uma época que isso estava proibido, mas agora voltou por pressão dos clubes, né? Então, realmente aí fica essa. Janderson, André Luiz, tem mais algum jogador lá, Hudson? Eu confesso que não estou acompanhando o Atlético Goianiense, não sei como está a situação no Campeonato Goiano. Não, eu acho que no Atlético Goianiense são só esses dois. Mas no Cuiabá tem uma porção deles lá. Inclusive o que o Carlos gosta muito, que é o Jonathan Cafu. Outro daquele que ninguém sabe como foi parar no Corinthians. Meu Deus do céu. Eu vi que quem fez gol ontem foi Everaldo lá no Sport, né, rapaz? Everaldo só dá certo com todo o respeito ao Fluminense, não dizendo que o Fluminense é pequeno. Mas o Everaldo é de time mediano para baixo, para Corinthians não dá. Não dá. São tantos jogadores aí que o Corinthians trouxe recentemente, né, e que não dá certo, né. Eu confesso que eu ficava olhando o Sornosa jogando bola e falava, meu Deus, não é possível que o Sornosa consiga ser titular desse time.
É difícil de entender mesmo. O Sornosa sempre teve uma característica interessante. Digamos que o Sornosa seja um Otero com grife, né? O Mais Sornosa, ou menos isso. o Sornosa ele sabe bater bem em falta, mas ele tem um diferencial que quando ele acerta um passe também, ele clareia meio mundo para todo mundo. Mas isso quando tem alguns lampejos de jogador, porque é muito difícil. Então realmente aí a situação do Corinthians é bem debatida aqui. Tem alguém que quer mais falar mais alguma coisa? É que eu já esgotei o meu roteiro, vou falar aqui a verdade. Se quiser alguém trazer mais um assunto aí para debater, dar mais alguma cornetada aí, algum jogador, no Wagner Mancini de novo, fica aberta a palavra aí. Eu só quero fazer outra pergunta para o Carlos. Ô, Carlos, imagine você, o Corinthians trazendo o Fábio Carille de novo para o time do Corinthians e de repente, sei lá, vem um patrocinador master, milionário. Chega lá, você é o presidente, vem um patrocinador master, por exemplo, um Emirates da vida. Te dá, ó, você tem tantos milhões para contratar os jogadores que você quiser. Quem seriam esses jogadores? Detalhe, eles colocariam uma condição, Fábio Carille como treinador. Ih, rapaz, complicado, viu, Hudson? Complicado. Acho que o Corinthians precisa de um 10 ali, né? Um cara que. Vejo muito isso no Matheus Vital, que infelizmente teve a sequência interrompida, né? Mas o Corinthians precisa daquele cara que chama a responsa ali no meio campo, né? Que chama a responsa para si e que consiga fazer o time jogar, né? Mas tá realmente muito complicado ali a situação do Corinthians. E lógico, precisa também de um zagueiro urgentemente, né? Que a gente viu ontem que os problemas defensivos do Corinthians são muito, mas muito grandes. O Gabriel acaba se sobrecarregando ali naquele meio campo, né? Acaba tendo que tomar cartão todo jogo porque não consegue, né? Não consegue correr por todo mundo e aí acaba fazendo falta e tomando cartão, né? Ontem eu vi o menino Piton vacilou uma bola e o Ramiro veio pegar um cartão lá já quase perto da área do Corinthians ali, porque foi obrigado a matar o contra-ataque, né? Mas eu acho que o Corinthians precisa de um 10, cara, aquele 10 que chama a responsa para si ali no meio campo. Não tem o nome aqui no momento, mas acho que o Corinthians precisa de um cara assim. O Cantilho não seria esse nome? Porque às vezes eu vejo o futebol dele, gosto dos passes, mas nunca tá disponível também, né? Sofre muito com lesões. O Cantígio, quando chegou, cara, pra mim eu achava um baita do jogador, né? Mas aí ele pegou lá o Saskov e aí não conseguiu se curar, né? Eu acho que ficou grudado nele ali pro resto da vida. Inclusive, precisa se fazer um estudo no Cantígio, viu? Porque, pelo amor de Deus, o homem não consegue ficar bom mais de jeito nenhum. E vamos ser bem sinceros, o Cantígio tá jogando nada, não, viu, velho? O futebol dele, depois que ele pegou a doença, acabou caindo bastante de fato. É isso. O passe dele é diferenciado. Quando ele acerta um passe de longa distância, um passe mais longo, que é a principal característica dele, ele consegue fazer muita coisa, viu? Inclusive o Ramiro fazer gol. Aquele momento corneta aqui, né? Eu confesso também, eu gostava muito do futebol do Cantígio, não entendi às vezes porque ele era reserva, mas aí agora o futebol dele caiu muito, não dá para entender. Não sei se às vezes se é um pouquinho de falta do dedo de técnico também, né? De colocar ele na posição para jogar, mas a condição física dele realmente piorou muito depois que ele pegou o Covid. É dessa forma mesmo. Ele acabou caindo demais o futebol. E ele, assim, dizem que emagrece, né? Em si, ele já é meio franzino. Parece que depois ele ficou mais ainda. O Hudson, você falou lá, se a condição fosse o Carille, né? Chegasse um patrocinador master aí, eu não sei quem eu traria. Mas se fosse o Carille, eu pensaria, eu acho que ele traria mais uns dois volantes ali, eu jogar com os três zagueiros, mas com todos os laterais sem subir, fazendo uma linha com 5-4-1 ali, e só nos contra-ataques, viu? Fechando o ônibus demais ali. Eu acho que ele faria isso, né? Mas é engraçado que você lembra que ele foi campeão em 2017 dessa forma. Não era um 5-4-1, mas ele fechava bem o time e só explorava o contra-ataque.
O time do cara, ele é aquele time que não gostava da bola. O PVC falava muito isso quando ele comentava jogos do Corinthians. O time do Corinthians, ele não gosta da bola. Quando tem a bola, tem dificuldade. O time do Corinthians não é um time que goste da bola. O time do Corinthians não sabe propor o jogo. Tem problemas sérios. E convenhamos, eu acho que continua sofrendo desse mal. Porque entra treinador, sai treinador, a criatividade vai lá embaixo. Eu não sei, né? Eu tinha visto umas semanas atrás aí que teve um confronto lá na Arábia, onde eu não sei o país onde o Carille agora tá, que também tá com o Mano Menezes, né? Ia ter o confronto Carille e Mano Menezes. Alguém tem informação de quanto terminou esse jogo? Se foi 0-0 ou se foi, sei lá, -1-1, porque não é possível, né? No mínimo 0-0, viu? O confronto desse aí é um confronto de respeito, viu? Confronto não é defesa contra ataque, é defesa contra defesa. É aquele jogo que fala, ou vai ser um 0-0 tão ruim, ou vai ser um jogo tão bom, mas tão bom que ninguém esperava. São uns 3-2, né? Porque, né, com o resultado que todo torcedor corintiano devia ter que procurar direitinho para ver quanto foi esse jogo. Até porque o Mano Menezes venceu o time do Xavi lá na Arábia, o pessoal zoou bastante aqui. Eu não sei como que ele conseguiu, mas coitado do Xavi. Não, e eu tenho mais dó ainda do Iniesta, mas enfim, momentos à parte, deixa isso para lá, não é o assunto. Então é isso. Alguém tem mais alguma coisa para falar? A gente já estamos aqui falando bastante de Corinthians, né? A 1h20. Infelizmente o nosso convidado Vinícius caiu. Acho que a gente já pode se encaminhar para um encerramento. Então, o Carlos César aí deixa a sua impressão final do nosso debate aqui. Seu boa noite para todo mundo na Twitch. Deixar uma boa noite para toda a galera que acompanhou a gente aí, né? Que estava com a gente na Twitch, né? É sempre um prazer, Lucas, estar com você, estar com o grande Hudson. São pessoas maravilhosas e é um prazer estar aqui na Rádio Alternativa Esporte Web. Deixar um abraço para todo mundo que esteve com a gente aí e para todo mundo que vai ouvir depois o podcast. Hudson, seu destaque final, seu boa noite aqui no nosso podcast do Futebol para quem não gosta. Um grande abraço para você, para o Carlos César, que são dois caras que eu passei a conviver aqui dentro da Alternativa e, sinceramente, é um grande prazer poder trabalhar com vocês aqui na Alternativa e esperar para ver os próximos capítulos. Quem será o novo técnico do Corinthians? Renato Gaúcho? O mais cotado. Dorival? Não vem. Lisca? Também não vem. Carille? Dizem que está em fim de contrato na Arábia, mas eu também creio que não vem. Enfim, vamos acompanhar os próximos capítulos. Então aí eu fiquei aqui, né, durante toda a nossa gravação aqui, né, de olho no Twitter para ver se popocava alguma informação, mas essa questão do técnico ainda vai ficar indefinida, né, para esse trazer para o debate aqui quem é o novo técnico. Quem sabe por uma próxima. Agradeço a participação do Carlos César, do Hudson, também do Vinícius, nosso convidado que infelizmente caiu, não conseguiu voltar. Então um grande abraço para todo mundo, ouça nosso podcast, curtam e compartilhem, e se inscreva nas redes sociais alternativas. Um grande abraço para todo mundo e até a próxima, para a gente estar falando bastante de Corinthians numa outra oportunidade. Boa noite a todos. Se você estiver ouvindo de dia, um bom dia, uma boa tarde, até.